o que é a vida, e mais precisamente, o que é a vida humana, uma vez que, em tese, ela serviria de critério para a atribuição dos direitos da personalidade. E será que ela é de fato um direito da personalidade? Ou seja, absoluto, intransmissível, indisponível, irrenunciável, ilimitado, imprescritível, impenhorável e inexpropriável? Pelo menos já vimos que as decisões do STF nos mostram que não. E legalmente e na prática também, né? Porque nós conseguimos ver a relativização do direito à vida em vários níveis. Por exemplo, a própria Constituição de 1988, no seu artigo 5º, garante a inviolabilidade do direito à vida, que inclusive tem tipificação em lei federal, né? O artigo 121 do Código Penal, que prescreve penas entre 6 a 30 anos de prisão à conduta matar alguém. Mas, no inciso 47, a linha A do artigo 5º da Constituição, que veda a pena de morte, tem exceções em casos de guerra e os crimes contra a vida também, cuja ilicitude pode ser excluída em situações de legítima defesa, amparadas pelo artigo 23, inciso 2 do Código Penal. Então aqui já observamos a adequada e justa relativização do direito à vida. Ele não é absoluto. Eu sei que no curso de Direito é ensinado que a vida é um direito da personalidade, mas evidentemente, por definição e na prática, hoje não tem como ser. O que não significa que ele não seja importante. Ele é e muito. Mas a gente tem que ter a visão real, científica, empírica do que é a vida, né? Para esclarecer o tipo de direito que ela de fato é. Portanto, podemos nos valer da perspectiva fisicalista do subjetivismo jurídico para definir a vida a partir do que a constitui. E eu utilizei como referência esse livro aqui, em que o pesquisador em astrobiologia Douglas Galante é claro ao dizer que não existe uma definição única e completa de vida, devido à vastidão do universo, né? Talvez existam outras formas de vida fora da Terra que nós não conheçamos, mas a vida aqui no planeta Terra nós conhecemos e conhecemos muito bem. Por exemplo, quando nós observamos um organismo vivo, ele é constituído predominantemente por tipos específicos de átomos e elementos químicos. Por exemplo, todo ser vivo é majoritariamente composto por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, mas também tem outros elementos em menor quantidade com várias funcionalidades. Todos esses elementos vão construir as moléculas que formam a matéria-prima de um ser vivo. Por exemplo, a água, que é o solvente em que as reações químicas ocorrem, os ácidos nucleicos, que armazenam informação genética no DNA e RNA, os aminoácidos, que servem de base para a construção das proteínas e das enzimas, fazem a estrutura que produz função biológica, os lipídios, que fazem a gordura da membrana que compartimentabiliza a célula, os carboidratos, que armazenam energia, fazem a sinalização celular, etc. Essas são exatamente as moléculas que formam as macromoléculas que constituem as células. E todo ser vivo do planeta Terra se baseia ou depende de células. E sabemos que o zigoto é uma célula. Então, a partir daqui, já jogamos por terra a afirmação de que o nascituro, seja em que meio ou estágio estiver, não seja um ser vivo. Ele é. Isso é um ponto passivo na ciência. E eu vejo muita gente distorcendo isso em debates, sobre não haver consenso científico se o nascituro já não seria uma vida humana. Isso é mentira. O que não existe consonância entre os cientistas é em relação à origem da vida na Terra. Não se sabe exatamente como se formou, se a origem é abiótica, pré-biótica, se veio de outro lugar para cá, mas estima-se que o surgimento da vida na Terra tenha ocorrido entre 3,8 a 4 bilhões de anos, o que formou uma corrente de vida no tempo, cujas etapas se renovam na reprodução, da qual nós somos um dos resultados. Então, a vida surge no momento da concepção? Daquele zigoto, sim, mas a vida enquanto processo bioquímico que deu origem àquela nova célula é anterior e remonta aos primórdios da história na Terra.
E como fenômeno, a vida pode ser definida como um sistema bioquímico feito de moléculas orgânicas que desempenham funções na célula de metabolização e interação com o ambiente através da reprodução e evolução darwiniana. E ela representa o alicerce de tudo que nos cerca. Se você der uma olhada em volta aí, tudo se manifesta tendo por base esse sistema bioquímico chamado vida. Mas, pela concepção darwiniana, ela não tem um sentido nela mesma, porque ela é um processo cego e aleatório de mutação e adaptação por seleção natural, em que ela se expande e multiplica, repetindo esse ciclo pela reprodução ad infinito. Então, o sentido da vida mesmo é a gente que dá. Só uma curiosidade aqui. A capa do subjetivismo jurídico é uma representação da proposta do estudo. Esse chão aqui, ó, representa a vida. Aqui eu coloquei a minha impressão figurativa da vida nessa grama e nas flores, porque eu enxergo dois sentidos na vida, um positivo e outro negativo. Mas eu precisaria de outro vídeo para explicar essa capa. Mas é isso, a vida é um alicerce, uma base sobre a qual se constrói o arco dos direitos de um ordenamento jurídico de uma sociedade. E aqui eu deixo esse paradoxo, porque a vida, lato sensu, desse sentido mais amplo, apesar de sua sumaríssima importância, né, ela é a base de tudo em uma sociedade, inclusive da pessoa. Ela mesmo sequer se configuraria como direito da personalidade, mas ela tem que ser um direito da personalidade. E aí, como que a gente resolve essa altercação? A resposta já está lá no subjetivismo jurídico, mas eu realmente teria que fazer mais um vídeo falando sobre isso, porque eu quero manter esse formato de vídeos curtos por aqui. E no próximo vídeo eu volto com esse assunto relacionando com os princípios fundamentais. Por hora, eu agradeço a atenção, complemente o seu estudo com meu e-book, o link está logo abaixo. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Até mais!